o temor do Senhor e a bondade de Deus para conosco. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Diga, a sua bondade para comigo já foi manifestada. É manifestada todos os dias. Então vamos aprender sobre o temor do Senhor e essa bondade de Deus para conosco. Diz o livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Não é para temer, não é para se submeter, não é para respeitar com reverência, não é nem para se afligir com os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Logicamente, não a sua alma nem o seu corpo, mas ele tem poder para, quando destinou alguns para o inferno, fazer perecer alma e corpo. Ele é bom, e a sua bondade se manifestou para conosco, quando ele, desde antes da fundação do mundo, aos que conheceu, predestinou, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Amém? Vamos orar? Ele é bom, ele é maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, Senhor absoluto desta igreja, deste ministério, nós nos rendemos diante de Ti agora, nos prostramos, Jesus, aos Teus pés, como sinal de reverência, não uma reverência exterior, mas uma reverência interior, reverência de coração, Senhor. Ó Deus, nós Te veneramos, nós nos submetemos, nós Te respeitamos com sujeição, Senhor. Nós ouvimos a Tua voz, nós aquietamos o nosso coração, nós entramos agora, Senhor, ó Deus, no âmbito do sobrenatural. Ó Jesus, levando cativos os nossos pensamentos, agora em obediência a Cristo, nós nos deixamos envolver pelo mover do Teu Espírito, Senhor. Faz o que Tu quiseres, Senhor. Faz de nós o que Tu quiseres fazer. Faz conosco o que Tu quiseres fazer, Jesus. Fala aos nossos corações. Jesus, imprime, Senhor. Imprime, Senhor, na nossa mente, na nossa alma. Ó Deus, acima de tudo, imprime no nosso espírito o Teu caráter, a Tua santidade, Jesus. Ó Deus, para que esse temor, uma vez aprendido, traga, Senhor, à luz o Teu caráter e a Tua santidade em nosso viver diário. Queremos ser, Senhor, verdadeiramente luz para este mundo, sal para esta terra. Queremos ser testemunhos de Jesus, aqui em Jerusalém, mas também, ó Deus, em Judeia, Samaria e até os confins da terra, Senhor. Para isso nós precisamos aprender o Teu temor. Então fala-nos mais acerca deste temor, porque nós temos conhecido um Deus tão bom, Senhor, mas que tem muito mais para manifestar da Sua bondade em nossa vida. E o princípio é o Teu temor. Que se cumpra a Tua palavra e que nesta noite ela venha acompanhada de grandes sinais, prodígios, maravilhas. Ó Deus, eu creio no sobrenatural. Então manifesta hoje visões, manifesta hoje sonhos, manifesta hoje, Senhor, profecia, línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos. Manifesta, Senhor, os Teus dons entre nós, para bem da Tua igreja, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, meus também filhos na fé, herdeiros de Deus, homens e mulheres que têm temor do Senhor e têm no temor do Senhor a sua fonte de bênçãos. Nós temos presenciado atônitos, pelo menos da minha parte, e eu posso dizer que não sou só eu, mas muitos homens e mulheres de Deus, muitas pessoas têm presenciado atônitos o povo de Deus neste século, em nossos dias, fazer o que bem entende de suas vidas,
fazer o que bem entende de suas famílias, fazer o que bem entende das suas finanças, fazer o que bem entende do ministério que receberam do Senhor, fazer o que bem entende da igreja de Jesus Cristo. O espírito anárquico, esse espírito anárquico que é do mundo, que é próprio do mundo, que jaz no maligno, ele tem adentrado as portas da igreja de Cristo na terra. A mesma anarquia que o diabo semeia no terreno onde ele age, que é o império das trevas, que é o mundo, que é onde ele guia as pessoas que ainda estão mortas nos delitos e pecados, e também os filhos da desobediência. Essa mesma anarquia que o diabo semeia no terreno onde ele age, tem sido levada para o seio da igreja cristã na face da terra. Como é que o espírito anárquico tem tomado espaço na obra de Deus? Através da carne dos crentes, que é a única forma que o inimigo tem hoje de agir entre o povo de Deus. Porque o Senhor, quando nos salvou, a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos transportados já. Estamos num reino de amor, de paz, de perdão, um reino inabalável, um reino em que Jesus Cristo é o Rei, que reina sobre as nossas vidas. Então o espírito anárquico está lá, no império das trevas. Neste reino, aqui não é um império, aqui é um reino. Império é uma coisa pequena, arcaica, medíocre. Mas ele lá domina, o imperador lá domina. E lá domina a anarquia do imperador. Mas neste reino onde Jesus reina, não há anarquia. A anarquia é característica de lá. Porém, o que muitos cristãos não sabem, é que quando foram libertos do domínio de Satanás, e transportados para o reino de Jesus, aqui, vieram para cá com a mesma carne que tinham lá. Ou seja, uma obra extraordinária aconteceu no espírito, porém a carne continua imunda, pela imundícia do pecado, e nós trouxemos de lá, para o reino de cá, uma carne que não se converte. Então isso é importante saber. Por quê? Porque eu estou afirmando aqui que a obra de Deus, que está do lado de cá, a igreja de Jesus Cristo, que pertence ao lado de cá, ao reino dele, tem visto um espírito anárquico, dominando pessoas, dominando altares, dominando grupos. Esta anarquia não é produzida diretamente por Satanás, porque ele não pode mais nos tocar do lado de cá. Mas essa anarquia é produzida pela carne dos crentes, que não subjugam essa carne, que não entenderam que do lado de cá, no reino de Jesus, do amor de Cristo, não há espaço para a carne, não há espaço para o velho homem que lá vivia na anarquia, no império das trevas. Então, nós vamos primeiramente definir a anarquia, para você entender melhor o que é que Deus quer nos revelar nesta noite. No telão, por favor. Anarquia é um estado de um povo em que o poder de governo tenha desaparecido. Estado de um povo em que o poder de governo tenha desaparecido. Então, a anarquia existe quando o governo sumiu. O governo de quem governa e tira as pessoas da anarquia. Quando não existe esse governo que coloca as coisas no lugar, quando se despreza o governo, então existe o quê? Anarquia. Anarquia também é a negação do princípio de autoridade. Então, quando se nega hierarquia, quando se nega autoridade, quando se nega a autoridade de Deus, a autoridade delegada por Deus, quando se nega o princípio de autoridade, ali nós já temos sinais de anarquia.
Anarquia também se traduz por confusão, desordem, desmoralização. Amados, quando o governo de Deus é deixado de lado para se seguir o governo humano, está se estabelecendo a anarquia, ou está estabelecida a anarquia. Quando o princípio de autoridade divina é negado, está estabelecida a anarquia. Quando há confusão, quando há desordem, quando há pessoas desmoralizadas pelos pecados que praticam, aí está estabelecida a anarquia. Mas o que é que gera tudo isso? Como começa a anarquia? Como é que começa a confusão numa vida, numa família, num lar, numa empresa, na igreja de Cristo? Tiago explica isso, Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Isso é uma anarquia, guerras e contendas. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, a anarquia entre o povo de Deus, ela é o quê? Reflexo de uma vida na carne, de uma vida carnal, que traz o quê? Os resquícios da anarquia do mundo, do império das trevas. Então, Tiago vai mais longe. Em 3,16 ele diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, em algumas versões traz inveja amargurada e sentimento faccioso, aí há confusão. Confusão o que é? É o sinônimo de anarquia. E toda espécie de coisas ruins. Então, a anarquia, a confusão, começa sempre porque há carnalidades. E o apóstolo Tiago, ele afirma que as obras da carne que desencadeiam a anarquia, você quer saber o que é que desencadeia a anarquia? Está aqui na Bíblia. O que é que desencadeia a confusão? E toda espécie de coisas ruins. Então as obras da carne que desencadeiam a anarquia são a inveja e o sentimento faccioso. Onde há inveja e sentimento faccioso, há anarquia. Então, se você quer saber como é que começa a anarquia, a confusão, o tirar o governo de Deus para seguir o governo humano, tirar o princípio da autoridade para não é terra de ninguém, cada um faz o que quer. Onde começa isso? Começa na inveja, começa no sentimento de divisão, de facção. É tremendo, hein? Toda a anarquia, toda a ausência do governo de Deus, toda a insubmissão, toda confusão e desordem são obras da carne. E começam com dois sentimentos no coração: inveja, ou inveja amargurada, e sentimento faccioso, sentimento de divisão. Agora você já sabe. Lembre-se, porque você vai precisar deste conhecimento em sua vida. No telão, por favor. Todo invejoso e faccioso está debaixo de um espírito de anarquia. Está sem o governo de Deus. Está negando o princípio de autoridade. E atrairá para si confusão e toda espécie de coisas ruins. Copie. Porque você vai, durante toda a sua existência, ver isso acontecer, infelizmente, na vida do povo de Deus. Enquanto o povo de Deus não entender e aprender o temor do Senhor. O invejoso, o faccioso, está debaixo de um espírito anárquico. O espírito de anarquia. Está sem o governo de Deus. Eles não admitem isso, porque o espírito de anarquia já tomou conta da sua carne, não é? Negando o princípio de autoridade. Não, ninguém manda em ninguém. Não, não tem negócio de apóstolo, não tem negócio de bispo, não tem negócio de pastor, não tem negócio de nada. Isso é anarquia. E atrairá para si, é a Bíblia quem diz, toda espécie, confusão primeiro, e toda espécie de coisas ruins. Ora, não
é isso exatamente o que nós vemos com tristeza, constantemente invadindo a vida de muitos crentes e adentrando as portas da igreja de Jesus Cristo? Só você ligar a televisão, não precisa ir muito longe não. Nós também somos uma igreja e também podemos verificar, muitas vezes, através de muitas pessoas, esse espírito anárquico. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de paz e não de confusão. O nosso Deus não é Deus de anarquia. Veja isso em 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é de confusão, não é de anarquia, e sim de paz. Diga, o nosso Deus é Deus de paz. É por isso, meu amado, que você se sente bem nesta igreja. Aqui você tem paz, aqui você descansa nos braços do Pai. Aqui a alegria é verdadeira, porque ela vem do Espírito Santo de Deus. Aqui não há confusão, aqui não há coisas ruins, porque não rejeitamos o princípio da autoridade. Ao contrário, nos submetemos incondicionalmente ao governo de Deus. Nós semeamos a palavra em paz e promovemos paz. Aqui é assim. Diz a palavra de Tiago que deve ser assim em 3,18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Quer pregar? Tem um princípio. Paz. Paulo também diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor agir. Bem, nós chegamos ao ponto que nos leva ao tema da mensagem. A anarquia na obra de Deus é claramente descrita na Bíblia Sagrada como falta de temor a Deus. Então, agora você precisa entender. Tem espírito de anarquia, de divisão, facção, inveja amargurada? Então você já sabe, falta temor a Deus. Romanos 3,18 atesta isso, diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, há pessoas cristãs que olham muitas coisas e acham que tudo bem. Ontem Deus falou comigo através do livro do profeta Malaquias, eu estava orando, e ele me falou dos sacerdotes, que tratam o mal de bem, e chamam ao bem mal. E depois ele diz, por quê? Eles não conseguem enxergar com nitidez, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ai, amados, isso aqui é tremendo. O temor do Senhor. Como é importante aprender esta doutrina bíblica que eu tenho explicado aqui, que é uma doutrina também que vai de Gênesis a Apocalipse e que é totalmente graciosa. Como é importante aprender essa doutrina para vivenciá-la todo o tempo da nossa existência, para o nosso bem e bem dos nossos filhos. Depois eu vou ter aqui um tema, um momento da mensagem mais para frente, em que nós vamos falar dos benefícios do temor. E nós vamos ver que o homem ou a mulher que teme a Deus, ele já traz frutos garantidos para os seus filhos, para os seus netos. Mas o casal precisa temer a Deus. Mas este é outro assunto, não é? Então, temer a Deus, põe no telão a definição. É reverenciar, respeitar com sujeição. Por que respeitar com sujeição? Eu tenho explicado aqui que a gente respeita muitas pessoas. Se você vier falar comigo e falar, eu não concordo com nada disso, eu te respeito, é um direito seu. Mas eu não me submeto a você, nem ao que você acha, nem ao que você deixa de achar. Com Deus não existe isso. Eu concordo, eu não concordo. Com Deus eu respeito e eu concordo, eu me submeto, eu me sujeito ao que Deus diz, né? Então é reverenciar, é respeitar com sujeição, é venerar ao Criador. Em 1 Samuel 12, 14 e 15, diz assim, se temerdes ao Senhor e o servirdes, veja que sempre o temor vem antes do serviço. Tem gente que quer servir, mas não teme. Quer fazer as coisas, eu faço, eu sou da obra, eu tenho chamado, não tem temor. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz, se temerdes ao Senhor e o servirdes, que é o próximo passo, né? E lhe atenderes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, quer dizer que Deus tem um mandado para cada um de nós. Se a gente não for rebelde a esse mandado,
e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós. Olha o princípio aí de autoridade também, delegada e estabelecida, né? O que diz a Bíblia? Bem será. Então, teme a Deus, bem será. Vai dar tudo certo. Vai ser tudo bem, vai estar tudo bem, sempre. Vai ter bênção. Amém? Então, começa com temer. Não começa se você servir, se você atender a voz do Senhor, se você cantar bonito, se você for orar em hospital, então será bem. Não, ele diz, se temerdes ao Senhor, e depois do temor, servir, atender a voz, não for rebelde quando ele manda uma coisa, seguir o Senhor, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, quer dizer que essa palavra é para todo mundo. Ok? Bem será. E diz o versículo 15: se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Está claro, não está claro? Claro como canta um galo. Amado, nós tememos a Deus e não somos rebeldes? Ele diz, bem será. Nós não tememos a Deus e somos rebeldes à sua voz? A mão do Senhor será contra nós. Por que falar que não é bem assim, não é bem assim sim. Olha como é a vida de um temente e como é a vida de um rebelde. Se você não acredita na Bíblia, veja fatos. Deus não se contradiz, a Bíblia tem que se cumprir. Teme a Deus, não é rebelde, bem será, bem irá, tudo dá certo. Tudo prospera, tudo tem a vitória. Agora, não teme, não dá ouvidos, é rebelde. O que acontece? A mão do Senhor será contra vós outros. Como foi contra vossos pais? Quer dizer, isso já é a maneira de Deus agir, já está estabelecido, já foi assim no passado. Deus não muda, diz a Bíblia Sagrada. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Então a minha pergunta nesta hora é, será que é difícil temer a Deus? O que a igreja acha? Será que é difícil temer a Deus? Deus está exigindo, Deus está mandando temer. Deus está dizendo os tementes o que recebem. Quem não teme. Quer dizer, será que é tão difícil temer a Deus? Não, amados. Não é difícil temer a Deus. Deus não nos mandaria obedecer a uma ordem dEle sem nos capacitar para isso. Você está compreendendo? Se Ele diz, é para me temer, então Ele nos capacita a temer. Ele nos ensina como isto é possível. Hebreus 12, 28 diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós estamos do lado de cá, no reino de Jesus. Ele é o rei, é um reino inabalável. Nós já recebemos isso. Recebemos por graça. E agora o que eu faço? Retenhamos a graça pela qual, olha só, é por graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, Jesus. Vou falar domingo sobre o irreverente, o que é a irreverência. Você vai ver, você vai conhecer o que é um irreverente. Às vezes nós andamos no meio deles, na obra de Deus. E o Senhor diz que é para fazer o quê? Para reter a graça. E é pela graça que a gente serve a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, se você retém a graça, só se você retém a graça, você tem a capacidade de servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Note uma coisa, somente a graça de Deus retida. O que é isso, bispa? A graça de Deus retida é a graça de Deus vivida. É a graça de Deus no dia a dia. É a graça de Deus experienciada. Só quem retém a graça, só quem vive a graça, é essa graça vivida que nos capacita a viver nesse santo temor do Senhor. E nós já recebemos a graça de Deus através da nossa salvação. Agora é preciso o quê? Desenvolvê-la. Viver a graça no dia a dia. Filipenses 2,12 diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei, é outra ordem, desenvolvei a vossa salvação. Tem gente que parou lá quando creu, recebeu Jesus como Salvador.
louvou meia dúzia de louvores, falou meia dúzia de línguas espirituais um dia e... O que ele fala? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Até a salvação, que é por graça, a gente tem que entender que depois cabe a nós desenvolvê-la com temor e tremor. Já recebi a salvação. Agora essa salvação tem que mostrar o que aconteceu na minha vida. Que graça foi essa tão maravilhosa que o Senhor fez chegar até mim? Isso aqui é muito sério, amados. Porém, a capacidade para desenvolver a salvação, a capacidade para obedecer a Deus, a capacidade para temer a Deus, já nos foi outorgada pela graça de Deus. Quando você recebeu a graça da salvação, você recebeu um pacotão. Tem tudo, desculpa eu falar assim, não é muito teológico, mas tem tudo lá que você precisa para depois obedecer a Deus com tudo. Amém? Então quando ele fala, faça tal coisa, viva dessa forma, me tema, me obedeça, se sujeite a mim, não seja rebelde. Você tem capacidade, pela graça, não é por merecimento, de obedecer a Deus, de desenvolver, isto é desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Veja que Deus bom é o nosso Deus, amados. Ele estabelece os princípios, as regras do reino, do seu amor, mas Ele não deixa de nos capacitar a viver e a praticar o que Ele nos manda. Este é o Deus bom, este é um Deus maravilhoso. Ele diz, faça isso, mas eu te capacito a fazer isso. Eu já te dei a capacidade, eu já te dei a suficiência. Não é pela sua força, não é pela sua carne, é pelo meu espírito que está no seu espírito. Então, Deus é bom. Deus usou de bondade para conosco. Por isso, amados, diante de sua bondade e misericórdia, nós devemos temê-lo todos os dias. Amém? 1 de Samuel 12, 24 diz assim, tão somente, pois, guarde essa palavra, tão somente. Diga, tão somente. Olha, somente já é uma coisa única. Tão somente, é só isso, tá bom? Estão entendendo? Né? Somente, tão somente. Presta atenção só nisso. Temei ao Senhor. De novo. E serviu. Primeiro eu temo. Só quem teme pode servir fielmente de todo o vosso coração. Pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Quer dizer, diante de tantas coisas grandiosas que Deus fez na nossa vida, o Senhor diz, você já viu quanta coisa, quem já viu quanta coisa Deus fez na sua vida? Domingo ele também nos fez essa pergunta a respeito de obras extraordinárias. Quem viu obras extraordinárias do Senhor? Quando a gente pensa em obras extraordinárias, a gente lembra naquele grande livramento, a gente lembra naquele milagre, naquela mudança de diagnóstico, a gente lembra, sei lá, de uma libertação de um vício, obras extraordinárias. Mas pensa todos os dias da sua vida, desde que a graça de Deus lhe alcançou, quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Coisas grandiosas. Fez ou não fez? Fez bastante? Será que Deus fez bastante mesmo? Na sua vida? Até o dia de hoje, ou Ele fez pouquinho? Ele é um Deus mirrado. Mão de vaca. Não, sovina. Ele fez bastante coisa na sua vida? Bastante coisa. Diga, Ele fez bastante coisa. Diga, coisas grandiosas. Você consegue lembrar de coisas que Deus fez na sua vida? Consegue lembrar de coisas que Deus fez na sua vida? Então ele diz, diante de testas coisas que eu fiz na sua vida, tão somente, diante disso, só quero uma coisa, somente, tão somente, temei ao Senhor e serviu. Nós estamos aqui para servir a Deus, amados. Nós estamos aqui para servir a nossa própria carne, o nosso ventre, os nossos desejos humanos, para ter poder, para ter título, para ter... Não, nós estamos aqui para servir o Senhor. Ele diz, tão somente, olha, diante das coisas grandiosas que Deus já fez na sua vida, tão somente temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração. É isso. Então, se você hoje consegue lembrar de coisas grandiosas que Deus já fez na sua vida, Ele está dizendo, tão somente, meu filho, tão somente, me tema e me sirva. Fielmente, não é pulando de galho em galho.
Não é ouvindo conversa fiada para boi dormir. Não é com anarquia, é fielmente. Ele diz, tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente. Amados, a obra de Deus é muito simples. A obra de Deus é linda. A obra de Deus é pura. Muitos querem servir ao Senhor, mas não sabem que antes de servi-lo, precisam aprender a temê-lo. Tem lugares hoje que leiloam os altares. Eu vou falar aqui porque eu conheço. Lugares que leiloam. Vem para a minha igreja. Você tem ministério, menina. E o que eu estou dizendo? E eu vou te dar. Vem para cá. Não te reconheceram onde você está? Eu te reconhecerei. Porque eu sou Deus neste lugar. Percebe, pastor Marcos? Isto é anarquia. Isto é confusão. Isto atrai toda espécie de coisa ruim. O Senhor diz, tão somente temei ao Senhor, serviu fielmente de todo o vosso coração. Muitos, como eu disse, querem servir ao Senhor, mas não sabem que antes de servi-lo, precisam aprender a temê-lo. É isso, igreja, que Deus quer nos ensinar e efetivamente já está fazendo. Há muita gente aqui com o ministério. E sabe por que está sentado até hoje? Porque o Senhor queria ensinar o temor do Senhor. Porque o que o Senhor queria ensinar fidelidade. O Senhor queria ensinar retidão, santidade, simplicidade, humildade, olhos nos olhos, verdade, honestidade, submissão à autoridade de Deus, autoridade delegada por Deus. Porque o insubmisso está debaixo de uma anarquia tremenda, que não lhe deixa enxergar a confusão que ele está metido. Você está compreendendo? Ah, é? É. Ou você acha que quando Deus chama alguém para a salvação, já não lhe distribuiu dons? Lógico que já. Dádivas, dons. Para quê? Para ficar guardado? Não. Para serem usados para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle, para redundar em glórias a Ele. Não é enfiando goela abaixo de um corpo de Cristo. Não é fazendo alisamento na carne das pessoas que se teme a Deus ou que se serve fielmente a Deus. Enquanto, amado, enquanto, amada, eu não tinha estes princípios estabelecidos na minha vida, eu fiquei num ministério por 18 anos, porque eu precisava aprender o temor do Senhor, eu precisava aprender o princípio da submissão, eu precisava aprender o quê? Eu precisava aprender o governo de Deus, sobre tudo, o controle absoluto de Deus, para depois poder servi-lo fielmente. Você está compreendendo? Só que quando eu me converti, quando Deus me converteu, arrumando minha confissão, a pastora Silmar estava lá comigo, a pastora Vera estava lá comigo, no nosso primeiro retiro. Deus falou comigo, todos presenciaram. Deus falou comigo audivelmente. Você que sabe o que é ouvir a voz de Deus? Voz com som. É ouvir. E Deus disse, eu tenho algo grande para você, menina. Enorme. E eu gritava, o quê? O quê? Eu perdi a voz, todo mundo sabe que eu fiquei 3 dias sem falar. O quê? E Deus dizia, espera. Depois a voz foi ficando mais fraca, foi espera. E depois, espera. E eu disse, estou esperando.
Algo grande, eu vou te usar. Tem uma obra extraordinária na tua vida. Espera, espera, espera. E se calou. Passaram-se 6 anos. Eu disse: Senhor, cadê a obra grande? Cadê a obra grande? Ele disse: eu tenho a obra grande. Passaram-se mais 6 anos. Com 12 anos daquela primeira vez que Deus havia falado comigo, chega ao Brasil uma mulher, uma loira, uma missionária americana, que cai de paraquedas num culto, não sei quem levou ela lá, foi na igreja errada. Disse ela: vim no ministério errado, mas agora eu já estou aqui. E aí ela me chamou: vem aqui. Deus falou para você que tem algo grande. E eu disse: faz 12 anos que ele disse isso. Ela disse: é. Ele disse: espera, espera e espera. Você está na segunda espera. E eu fiquei maluca, falei: como assim? Como na segunda espera? O que é isso? Bom, então está para se cumprir. Tem a terceira espera. Ele falou 3 vezes. Eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando. Passaram-se mais 6 anos. Eu não sei porquê, amados, não me perguntem. Deus é soberano. Foram 3 períodos de 6 anos, quando Deus reforçava a primeira palavra. E com 18 anos, exatamente 18 anos da primeira vez que Deus havia me dito, nós somos chamados para um ministério da graça de Deus, para pastorear uma igreja de Jesus Cristo dessa magnitude. Quando Deus fala, quando Deus dá um dom, quando Ele capacita, quando Ele tem um ministério, um chamado, ou se guarde para o resto da sua vida, ninguém pode impedir. Mas tem um tempo de aprendizado. Aqueles 18 anos, sabe, Diácono Kennedy, foi Deus me moendo, me picando, me arrumando, quebrando o vaso. Sabe quantas vezes Deus quebrou o vaso? Eu perdi a conta. 18 anos de Deus: quebra o vaso, faz vaso novo. Quebra o vaso, faz vaso novo. Quebra o vaso, tem defeito, quebra o vaso. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você: permita que Deus quebre o vaso quantas vezes Ele quiser. Deixe Deus fazer do jeito dele. Ele tem o tempo e a hora perfeitos para manifestar aquilo que Ele designou para a sua vida. Não atropele Deus. Não pule o muro de Deus. Não pule a cerca para o vizinho. Não é assim que Deus faz e resolve as coisas. Você está entendendo a profundidade deste tema, amado? Se você hoje dissesse: você teme a Deus, bispa? Eu temo e tremo. Eu tremo. As pessoas sabem que oram comigo ali na sala de oração antes de um culto. A minha mão está sempre gelada. Eu estou sempre tremendo e temendo, porque eu vou ser boca de Deus aqui. E vou responder diante de Deus por isso. Eu temo por cada palavra, por cada inspiração. Os irmãos não imaginam como é preparar uma mensagem dessa. É temor, é isso, Senhor. Põe esse versículo, não põe esse versículo, põe esse versículo, fala, não falo, falo. Isso é temor. Se você quer servir a Deus, você vai ter que aprender isso, amado. Tão somente, pois, temei ao Senhor. Servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se você quer servir a Deus, se você quer ser aceito por Ele, quanto ao que você faz, porque você já é aceito por Ele, mas se você quer ser aceito quanto ao seu serviço, aprenda a temê-lo. Somente servir, sem temor no coração, sem fazer o que é justo, e temer é justo, não é premissa para ser aceito por Deus, para ser aprovado por Deus, para ser galardoado por Deus. Nunca se esqueça, o temor do Senhor vem antes de tudo. Atos 10:35 diz assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme, aquele que o teme e faz o que é justo,
lhe é aceitável. E aquele que não teme? E aquele que não faz o que é justo, o que Deus manda? E aquele que é rebelde? É aceitável? No que faz, não. É aceito? Já foi como filho. Já foi adotado pela graça de Deus. Mas qualquer um de qualquer nação que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Você está compreendendo? Quer ser aceito por Deus, naquilo que você faz para Deus? Até num testemunho, numa sementeira aqui, material, qualquer coisa. Numa oração, numa intercessão. Olha, amado, o princípio é temor no coração. De todo o coração. Fazer o que é certo. Eu termino com a experiência de um homem temente a Deus. E a consequência desse temor na vida desse homem. Vamos abrir a Bíblia? Vamos para o telão? Atos 10. Vamos ler só 4 versículos e encerrar. O bispo pode me dizer o horário, por favor? 10 horas? Amém. Me dê 5 minutinhos. Atos 10, 1 a 4. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Centurião. Ele tinha 100 soldados da corte italiana sob o seu comando. Aqui tem um princípio de autoridade. Ok? Diz a palavra. Continua. Versículo 2. Como ele era? Cornélio era um centurião, um soldado, chefiava outros soldados. Ele era piedoso. Lê comigo. Temente a Deus. Agora é o mais lindo. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Que lindo ter uma família temente a Deus. Ninguém segura uma família temente a Deus. Um casal temente a Deus. Filhos tementes a Deus. Noras tementes a Deus. Genros tementes a Deus. Ninguém segura essa família, amados. Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E que aí depois de temer, né? Fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Eu conheço gente que ora de contínuo a Deus, pastor Maurício. Mas não tem o que Cornélio tinha. Não tinha temor. A casa dele, a dele era temente. Tem muita casa que é uma bagunça, é uma anarquia. Mas a de Cornélio não. E ele era temente, a família era temente. Ele distribuía, ajudava as pessoas, né? E orava. E esse homem, a consequência, observou claramente durante uma visão. Ele tinha visões de Deus. Tem gente que sonha em ter uma visão de Deus, em ver um anjo. Estou te mostrando como é que começa tudo isso. Ele observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, pode parar aí. Que lindo. Você sabe que agora Deus vai falar com ele através de um anjo. E você sabe qual foi o princípio? Temor. Uma casa temente. Ele era bom como consequência do temor. E ele orava a Deus. Era um homem de oração. Porque o temor faz as pessoas orarem a Deus. Amém? E ele teve uma visão. E durante essa visão, está dizendo aqui que ele não estava dormindo. Era a hora 9 do dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse, versículo 4. Cornélio. Eu orei tanto para que isso passasse a ser realidade nesta igreja. Você ouvir seu nome falado por um anjo de Deus. Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, é reverência,
veneração, respeito. Ele orava, ele viu o anjo, ele perguntou. Ele não perguntou quem é, ele perguntou o que é, Senhor. Quer dizer que a sensibilidade para identificar Deus falando estava ali, não é? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Por que subiram? Isto aqui não é um princípio espírita, que você faz obras, caridade. Não. Isto aqui é um outro princípio. As orações e as esmolas subiram porque ele era temente a Deus. Você quer que as suas orações subam? Você quer que o que você faz para Deus tenha galardão, esteja lá num memorial eterno diante de Deus? Então, tema o Senhor. Quer ter uma visão? Quer que Deus lhe apareça em sonho? Você sabe que depois que nós entramos nessa série do temor, todas as mensagens, quando estão sendo preparadas, Deus me dá uma visão, eu tenho compartilhado com a igreja. Deus me diz: esse é o caminho. Você quer ter experiências sobrenaturais comigo? O temor no coração é o princípio de tudo. Eu quero orar para que você tenha experiências que você nunca teve com Deus, a partir do temor do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Os ministros de louvor vêm encerrar o culto comigo. E a nossa oração final é para que esse temor de Deus, de fato, seja visto em sua vida, de todo o coração, com fidelidade. Você vai se surpreender com o que Deus vai manifestar. São respostas às suas orações, galardão depois e agora em vida, e visões, experiências sobrenaturais com Deus. Quem quer? Amém. Então você vai receber. Pai amado e bendito, Deus de toda graça, de toda glória, nós encerramos este culto hoje, Senhor, orando a Ti. Senhor, sabendo que como Cornélio, as nossas orações estão sendo recebidas no céu, Jesus. Eu tenho certeza absoluta, Pai, que cada uma das minhas orações, dos meus irmãos tementes, que fazem parte deste ministério, presencialmente ou à distância, cada uma das nossas orações tem subido até o Teu trono de graça, Jesus. Ó Deus, eu estou plenamente convicta, Jesus, que há galardão sim, muitos, para quando chegarmos, Senhor, aí na Tua glória, Jesus. Mas muito galardão já tem chegado em vida, Pai. Este é o reinar em vida através de Jesus Cristo, da Sua graça. Esse reinar, Jesus, é possível sim, Pai. Amém, verdade. E o Senhor está nos ensinando como, Jesus. Cremos, ó Pai. Como alcançar, como viver. Aleluia. Oh Jesus, a Tua obra, o Teu evangelho é muito simples, Pai. Glória a Deus. É só obedecer o que o Senhor nos manda, Jesus. É tudo tão fácil, Pai. Porque para obedecer, o Senhor já nos capacitou com a graça. Não foi porque merecemos, não foi porque desejamos. Foi pela Tua graça, Jesus. Graças a Deus. Que toda a Tua capacidade, toda a Tua suficiência veio às nossas vidas, Pai. Glória a Deus. E hoje é possível, Pai. Sim, Jesus. Pelo temor, Jesus. É verdade. Pelo temor, Jesus, é possível, Pai. Nós cremos, ó Pai. Ouvir os Teus anjos, Jesus. É possível, Jesus. É possível falar em línguas, é possível, Senhor, profetizar. É possível interpretar. É possível ver, é possível sonhar contigo, Jesus. É possível, Senhor, falar com o Teu anjo, os Teus anjos, quando vêm ministrar em nosso favor. Jesus, Jesus galardou os tementes deste ministério com experiências novas, Pai.
nome de Jesus. Experiências jamais vividas, Senhor. Que assim seja. Ó Deus, coisas novas, grandes, ocultas que ainda não vimos, não sabemos. Sim, Jesus. Estamos, Senhor, estamos invocando o Teu nome. Conforme Tu disseste a Jeremias, invoca-me e eu te responderei. Mas Jeremias era temente, Senhor. Que esta palavra também se cumpra em nossa vida, Jesus. Amém. O Senhor responde coisas grandes, anuncia coisas grandes, novas, ocultas, profundas, que nós ainda não vimos, não ouvimos, não experimentamos, não sabemos. Jesus, Jesus, ó Deus, se algum vaso precisa ser quebrado, quebra, Jesus, e faz um vaso novo, como Tu fizeste tantas vezes comigo, Senhor, tantas vezes. E eu sabia que era o Senhor quebrando de novo, Jesus, porque eu não servia com aqueles defeitos todos. Ó Deus, eu não servia para Te servir, Jesus. Sim, eu fui aceita pela Tua graça, mas eu não servia para fazer o que Tu me chamaste a fazer, Jesus. Cheia de carnalidade, com coisas e ranços da velha natureza, do império das trevas. Não, Jesus, precisava ser do Teu jeito, Pai. E foi do Teu jeito, Jesus. Foi do Teu jeito, Jesus, não do meu. Oh Deus, por isso eu Te amo tanto, eu Te glorifico, eu Te bendigo, meu Pai. Jesus, faz na vida dos meus irmãos amados, Senhor. Renova aqueles que estão abatidos, cansados, Jesus, sobrecarregados. Sim, Pai. Levanta aqueles, Pai, que acham que as experiências do passado não podem voltar. Podem. Mais fortes ainda, mais vivas ainda, maiores ainda. Jesus, ensina-nos pelo dia a dia de cada um, Senhor, a Te temer e a Te servir fielmente. Nós repreendemos, Jesus, da vida de qualquer pessoa, todo espírito de anarquia, Jesus, de confusão, ó Deus, de negação da autoridade, Senhor. Repreendemos, Jesus, a negação do Teu governo, Senhor, sobre a vida de cada um. Jesus, prepara-nos, Senhor, para o que grande vai acontecer. Prepara-nos, Jesus. Usa as nossas vidas, ó Pai. Oh, remequerecherebeles. Oh, remequerecherebeles. Glórias a Ti, Jesus. O Senhor está dizendo: abra a tua boca. Abra a tua boca. Abra a tua boca e fale em línguas, fale em mistério, diz o Senhor. Fala em línguas, fala. O Senhor entende. O Senhor recebe a tua oração. Levanta um povo, Senhor, temente, fiel, Jesus. Oh Deus, eu sei, Pai. Oh Deus, alguém está dizendo: eu tinha que estar aqui hoje. Oh Deus, obrigada, Jesus. Todos nós tínhamos que estar aqui hoje, Pai. Jesus, só nós podemos impedir, Jesus, só nós podemos impedir dos Teus planos, Pai.
se concretizar em nossa vida, Pai, só nós mesmos. Porque Tu estás falando claramente como tudo vai acontecer, Jesus. Eu Te agradeço por esta hora, Senhor. Eu Te agradeço pelas respostas às orações do Teu povo. Eu Te agradeço porque todo o bem que tem feito, Senhor, todos que têm Te servido fielmente. Amém. Tu mandas um anjo, Jesus, como fizeste com Cornélio. Mesmo que a gente não veja e não ouça, Ele vem, Senhor, Ele vem. Ele vem e traz a Tua bênção, Jesus, o Teu galardão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias e glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nosso bispo vai dar a bênção final. Aleluia. E eu queria terminar esse culto Glória a Deus. com esse espírito doce, Glórias a Ti, Jesus. doce, tão gracioso, Aleluia. que se manifesta aqui agora, Glória a Deus. cantando essa mesma música Glória a Deus. que a pastora está solando. Glória a Deus. Glórias a Ti. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que procedem dessa maneira, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê um aplauso Aleluia. ao Senhor.